Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tempos de Encontro. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o quê? Faça as pazes com Israel. Faça as pazes com Israel. Se eu estou falando sobre fazer as pazes, significa que existe uma briga, um conflito. Sim, é uma longa história de um conflito entre cristãos e judeus. Essa história eu vou contar para vocês em 4 partes. A primeira parte tem a ver com Abraão, a segunda parte tem a ver com Jesus, a terceira parte tem a ver com a incredulidade e o início da competição. E a quarta parte tem a ver com a competição se tornando violenta. Vamos lá. A primeira parte é sobre o início do povo de Israel. É um povo que começou em Abraão. Os filhos de Israel são os descendentes de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: por meio de você serão abençoadas todas as famílias da terra. É importante a gente lembrar disso, porque na certidão de nascimento do povo de Israel, que é o chamado de Abraão, já está contido uma informação importante, uma revelação. A vocação universal, a vocação mundial de Israel, de ser luz para as nações, já está colocado ali. Israel nasce com essa vocação de ser bênção para as nações. Então, a partir de Abraão se desenvolve um povo. A segunda parte dessa história, desse conflito entre os cristãos e os judeus, é com Jesus, o Messias do Pai. Jesus vem para encher todas as coisas, para derramar o Espírito sobre toda a carne. É Jesus que cumpre essa palavra que foi dada para Abraão, que Israel seria luz para todas as nações. Jesus cumpre essa palavra. Jesus ele vem encher todas as coisas. E ele disse: eu não vim abolir Moisés e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir, eu vim encher. Israel é como um vaso. É importante a gente pensar nessa metáfora. Deus colocou muitas coisas dentro desse vaso chamado Israel. Coisas espirituais, promessas, palavras, bênçãos, revelações, unção. Deus autorizou Israel, deu autoridade para levar as suas palavras, para levar o seu nome, para levar o seu espírito. A terceira parte é a incredulidade de uma parte dos judeus e o início da competição. Como a gente sabe, uma parte dos judeus, uma boa parte, não creu em Jesus. Paulo fala sobre isso. E ele fala com quem? Com os cristãos de Roma, escrevendo uma carta. É um detalhe importante, porque nessa carta está contido muita coisa. Nesse trecho que Paulo fala sobre a relação entre os cristãos e os judeus. Paulo fala para os discípulos de Roma: então, pessoal, vocês estão se vangloriando porque uma boa parte dos judeus não recebeu Jesus, vocês estão se achando melhores que eles. Não se esqueçam, vocês estão dentro da árvore do reino porque Deus colocou vocês. Mas se vocês não permanecerem fiéis, vocês podem ser tirados. E do mesmo modo, aqueles que saíram por conta da incredulidade, caso se arrependam e creiam em Jesus, podem ser colocados novamente. E Paulo diz mais: quem é ramo natural e quem é o ramo que foi colocado, enxertado? O ramo natural é Israel, e os ramos que foram colocados são as nações, os povos. Então Paulo, ele dá um banho de realidade no
nos irmãos de Roma que estavam se gabando, se achando melhores. Paulo diz, ele fala sobre a raiz, né? Que Israel é a raiz. Então, ele relembra, né? Sobre esse relacionamento entre cristãos e judeus. E o que a gente pode observar? A gente observa as sementes de um conflito que começou a se intensificar. E eu quero dar 3 exemplos para vocês. E aí eu já entro na 4ª fase, né? Que é a competição ficando violenta. Os 3 exemplos, vamos lá. O primeiro é um documento atribuído a Tertuliano do 2º século, chamado Contra os Judeus, em que é colocado nesse texto a doutrina da substituição, de que a igreja é o novo povo de Deus substituindo Israel. A gente pode ver a competição realmente a todo vapor, né? Porque você chegar nesse ponto de falar de uma substituição, Jesus falou que não veio abolir, veio encher, né, Israel. Jesus veio encher esse vaso, trazer plenitude. Paulo disse que Israel são os ramos naturais, que Deus pode colocá-los de volta, e Paulo vai além, ele disse que Deus vai colocar, né? Paulo ele menciona esse mistério que tem a ver com o fim dos tempos, né? E tem a ver com o papel dos discípulos de Jesus. E eu vou falar no final sobre isso. Então, esse é o primeiro exemplo. A doutrina da substituição, nesse documento atribuído a Tertuliano, no final do 2º século. Nessa mesma época, existe a disputa sobre a festa de Páscoa. O bispo Vítor, de Roma, decidiu proibir os cristãos ali da Europa, da Ásia, decidiu proibir que eles celebrassem a festa conforme o calendário de Deus, que está ali escrito no livro de Êxodo. Então esse é o segundo exemplo da competição se intensificando. No Concílio de Nicéia, cerca de 100 anos depois, existe a mudança do calendário. Em vez de seguir o calendário de Deus, referenciado pela lua, escrito no livro de Êxodo, é inventado outro calendário. Calendário que foi mudando com o passar do tempo. O terceiro exemplo é no ano de 363, o concílio, a reunião de Laodiceia. O que acontece? A proibição de observar o sábado, né? É outro exemplo da disputa, da competição, da briga, né? Que é o assunto desse vídeo. E esse vídeo aqui, gente, qual é a proposta dele? É como eu cantei no início. Faça as pazes com Israel. Estou falando com os cristãos, com os verdadeiros cristãos. E por que fazer as pazes? Paulo disse, à medida que os discípulos de Jesus, os gentios, né, os discípulos das nações, eles entendem o papel de Israel, que Israel é o primeiro vaso de Deus, que Israel são os ramos naturais, que Deus colocou muitas coisas dentro de Israel, que não tem como a gente lutar contra Israel. Por quê? Porque lutar contra Israel é lutar contra o Deus de Israel. É lutar contra as coisas que Deus falou para Israel. Tudo que Deus colocou dentro desse vaso. Percebe? E o próprio Jesus falou que não veio abolir Israel, ele veio encher. Ele veio encher Israel e todas as coisas, porque o Espírito agora é derramado sobre toda a carne, inclusive Israel, que é o primeiro vaso, que são os ramos naturais. Então, gente, fazer as pazes com Israel tem a ver com o final dos tempos. À medida que os cristãos entendem o papel de Israel dentro do reino, papel espiritual, como um vaso que Deus determinou desse modo, à medida que eles entendem isso ajuda os judeus a terem ciúme
Paulo fala sobre isso. Porque se os cristãos continuarem com esse espírito competitivo, romano, isso daí não vai gerar ciúme nenhum. Isso só tem gerado repulsão. Mas Paulo falou, se os discípulos de Jesus, das nações, né, os gentios, estiverem posicionados, fiéis a Jesus, seguindo a voz do Espírito, entendendo o papel de Israel, aí sim, vai gerar ciúme. Então, pessoal, vamos fazer as pazes com Israel para apressar a volta do Messias, a segunda vinda de Jesus.